Olá, meus amigos, paz seja com todos, amém? Deus seja louvado e glorificado. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês, para partilhar com vocês o alimento, o pão que o Senhor ele tem colocado na nossa mesa, amém? Vamos já partir para a palavra, para que o vídeo não fique muito longo. Vou ler ali na palavra, na Bíblia, 2 João, capítulo 1, versos 7, 8 e 9. Amém? Diz assim: porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhar por vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho. Antes recebeis plena recompensa. Perdão, eu errei aqui. O fruto do nosso trabalho. Antes recebeis plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Amém? Quer falar, meu? Pode falar. Dentro dessa palavra, irmão, que nós estamos aqui falando, é sobre a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós estamos mostrando? Que as pessoas começam a buscar Deus, começam a ter intimidade com Deus. Se nós ali não der nenhuma atenção à palavra de Deus, o que Deus está falando para nós, como que nós possa ter ali Cristo em nossa vida? Cristo não pode estar na nossa vida se nós não demos atenção à palavra de Deus. O que ele fala aqui? Olhai por vós mesmo, para que não perca o fruto do nosso trabalho. Então, irmão, o que nós estamos fazendo? Fazendo a obra de Deus, colocando todos os dias, nas horas, nós busca a Deus, nós ali estuda a palavra de Deus, nós estamos sempre ali na presença de Deus, colocando Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. Se nós afastar, não olhar o que a palavra está dizendo, como que nós possamos entender a palavra de Deus? Como que nós possamos alcançar Deus? Como nós possamos alcançar a salvação? Se nós não damos atenção à palavra de Deus. O que Jesus diz? Aquele que permanece no meu ensinamento, esse verá a glória de Deus. Então, se nós permanecemos no ensinamento de Cristo, nós estamos na presença de Deus. O Pai está em mim, Jesus está em mim, e Deus fala que Ele está em nossa vida se nós permanecermos no ensinamento que Ele deu. Então Jesus deixou o ensinamento, Ele deixou os mandamentos dele para que nós venhamos a cumprir. Mas Ele não deixou somente o ensinamento, a palavra, mas para que nós venhamos a seguir a palavra. Nós venhamos ter ali a nossa vida em Cristo, todos os dias. Não é só hoje, amanhã, ou que nós venhamos a pensar que, não, eu já leio, eu já faço isso, faço aquilo, irmão. Nós temos que buscar a revelação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está na nossa vida e busca a revelação do Espírito Santo, nós temos um entendimento da palavra de Deus. Para todo aquele que vai além do ensino de Cristo, não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece nele, nesse ensinamento, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então Jesus está falando aquilo que nós possa entender. Se nós não permanecer no ensinamento de Cristo, como que nós possa ter Deus na nossa vida? Nós não podemos ter Deus. E nós não podemos falar assim, eu sirvo a Deus, eu falo com Deus, mas eu não tenho a revelação da palavra de Deus. Então Deus, ele fala ao nosso coração através da palavra. O que ele está falando aqui? Se nós,
se todo aquele que vai além do ensinamento de Cristo não permanece nele, não tem Deus. Então ele está dizendo, essa é a palavra de Deus aqui em João, João 2, e capítulo 1, verso 9 em diante. Ele fala sobre a palavra de Deus, o que nós devemos fazer, como nós devemos seguir a palavra de Deus, né? Aqui ele fala, se alguém vem ter convosco e não traz esse ensino, não receba na sua casa, nem tampouco saúde. Por quê, irmão? Se a pessoa traz palavra totalmente direcionada para outro caminho, sem ser o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos aceitar aquilo que está sendo direcionado para outro caminho, para outro ensinamento. O que ele fala aqui? Por que saudar e participar da mal obra, né? Se nós aceitamos, né, ali aquilo que a pessoa está falando, né, que é totalmente fora da direção de nosso Senhor Jesus Cristo, fora da direção. E nós estamos realmente também participando, nós estamos aceitando aquilo que está errado em nosso coração. E quando nós recebemos, nós estamos o quê? Saindo da direção de Deus. Então, irmão, se prepara, né? Deixa eu completar aqui, meus irmãos, que Deus também completou essa palavra no nosso coração, lá no livro de João, capítulo 14. Aqui nós estamos em 2 João. Aí Deus também nos deu a palavra em João 14. Eu vou ler aqui alguns versículos que eu anotei, ok? O versículo 4 de João 14 fala assim, que vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu. Perdão aí, gente. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim, né? Aí o versículo 7 fala, agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e o têm visto. Bem, eu vou ler aqui o versículo 8. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos mais de nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem me vê, vê também o Pai, porque é que você diz, mostre-nos o Pai. Deus falando, Jesus falando para Filipe, né, amor? E Deus ali, ele mostrou assim, olha, vocês já conhecem o caminho, né? No versículo 4, né, amor? Foi onde Deus, o Senhor ali, o Espírito Santo, na verdade, falou ali comigo, com meu esposo, assim, tremendamente nessa palavra, quando ele disse, e vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou, né? E Tomé, né, ali perguntando para Jesus, mas como assim? A gente não conhece o caminho, como é que a gente vai saber para onde o Senhor vai? E ali Jesus falou, eu sou o caminho. Então, se ele é o caminho, e nós conhecemos Jesus, né, amor? Então, nós conhecemos o caminho. Nós sabemos para onde Jesus vai, nós sabemos para onde nós vamos. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o que ele responde ali para Tomé, né? E ele fala, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Porque, meus irmãos, como meu marido ali, quando nós fazíamos o devocional pela manhã, e Jesus ali tremendamente falando nessa palavra no nosso coração, mostrando, olha, vocês me conhecem, se vocês conhecem a mim, vocês conhecem o caminho, e esse caminho que sou eu, leva ao Pai, né? A Deus, né, amor? Com certeza, se nós conhecemos nosso Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos a Deus, e nós sabemos para onde nós vamos.
Jesus disse, aqui em 2 Pedro, capítulo 1, 2 João. 2 João, capítulo 1, verso 7. Porque já muitos enganadores sairão pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E tal é enganador e é o anticristo. Então, irmão, se você conhece Jesus, você sabe quem é Jesus, como foi que aconteceu, a morte de Jesus, então você não está enganado. Se você confessa que Jesus veio ali, em carne, e você confessa, você sabe que Jesus veio em carne, Jesus viveu ali como um ser humano, então você conhece a verdade. Então a revelação está no seu coração. Agora, se você confessa que Jesus veio em carne e tal é enganador, é o anticristo. Se você não confessar que Jesus não veio em carne, então é enganador. Então ele está falando, Jesus, ele veio em carne, ele veio como ser humano. Então, realmente, a revelação está no nosso coração. Então, Jesus está mostrando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Porque quando falamos vida em abundância, significa nós ter a presença do Espírito Santo em nosso coração. Nós venha preencher do amor de Deus. Que o amor de Deus leva ao conhecimento da palavra. O amor de Deus leva ao Pai. Quando nós vê em Jesus o ensinamento, nós vê ali a revelação, então nós estamos no caminho certo. Amém? Então, o que nós estamos querendo passar para você, meu irmão, minha irmã, é porque tem pessoas que estão tentando mudar o que a palavra de Deus fala. Eu estou falando porque eu e meu esposo vivemos isso. Pessoas que chegaram em nós falando que Jesus não é Deus, né? Essa história de trino Deus, de Jesus ser Deus e Deus ser Deus, que não é verdade. E a palavra de Deus, né? Não sou eu, nem é meu esposo, nem é ninguém. A Bíblia, ela nos afirma que Jesus, ele é Deus, né? Que ele e o Pai são um só. Então, eles são Deus. E essa palavra, ela deixa clara quando Jesus fala ali, fala com Tomé, depois fala com Filipe, fala, olha, como que vocês não conhecem? Né? Filipe fala, Jesus, mostra a Deus, apresenta a Deus para nós aqui, que aí nós não precisamos de mais nada. Jesus não fala, olha, Filipe, eu vou te apresentar, você vai conhecer Deus depois. Não, ele fala, Filipe, eu ando com você há tanto tempo e você ainda não me conhece? Isso, meu irmão, é uma afirmação de que o Senhor Jesus, ele está afirmando que ele é Deus. Depois ele chama Deus de Pai. Sim, porque é o Pai. Mas isso não significa que eles não estão juntos, que eles não estão ali operando em nós. A palavra de Deus, ela mostra, né? Se você pegar esse versículo, esse capítulo todo de 2 João, capítulo 1, e João 14, e você lê ele, você vai ver que Jesus, ele deixa claro assim, olha, eu e o Pai, nós vamos viver em vocês. Como que Deus e Jesus vai viver em mim e vai viver com meu marido? Como, irmão? Como, irmã? É através do Espírito Santo deles. A presença deles. A presença deles que habita em nós, que nos revela a palavra, que nos levanta, que nos conduz pelo caminho. E Jesus, ele declara que ele é o caminho. E se nós conhecemos Jesus, nós então conhecemos o caminho. E esse caminho leva a Deus. Então, assim, como que nós, como cristãos, podemos negar Jesus? Nós temos que fazer as pessoas entenderem que Jesus é o caminho.
E é isso que nós viemos aqui passar para vocês. É o que o Espírito Santo, ele nos revelou hoje de manhã na palavra, que nós precisamos mostrar quem é Jesus de fato. Jesus é o Filho de Deus? Sim, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele é Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Então, Jesus é a porta, né? É a porta que nós temos que entrar para estarmos com quem? Com Deus. Com eles, né? Nosso Deus Pai, nosso Deus Filho. E o Deus Espírito Santo que habita em mim, meu irmão, que habita em você, minha irmã. A palavra de Deus, ela nos ensina ali a respeito do batismo. Jesus, quando ele ensina o batismo, ele fala o quê? Olha, você batiza em nome de Deus e ponto. Não, ele fala, olha, o batismo é para remissão dos pecados, quer dizer, para você se arrepender dos pecados, para você ser perdoado dos pecados. E nós devemos batizar as pessoas como? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá vendo? É com os três. É os três que atuam juntos. É os três que falam juntos. É os três que habitam em nós. Como assim os três habitam em nós? Através do Santo Espírito. Né? É através do Espírito Santo que nós conhecemos o Pai e conhecemos o Filho. É através da porta que Jesus abriu para nós. Quando ele entregou a vida dele ali, na cruz, ele fez o quê? Ele fez com que o véu se rasgasse, meus irmãos. Não prestem atenção no barulho aí, porque as pessoas andam por aí fazendo barulho, né? Mas amém. Prestem atenção. Então aqui, olha, João 14, deixa claro assim, olha, nós sabemos o caminho. Como que nós sabemos o caminho? O caminho é Jesus. E a palavra de Deus diz que tudo, não é uma coisa ou outra, mas que tudo que nós formos pedir a Deus, nós devemos pedir em oração, certo? E em oração, nós devemos pedir em nome de Jesus. Você vê que até mesmo para você orar a Deus, para você chegar, para você fazer uma oração para Deus, você tem que falar em nome do Filho dele, de Jesus. Por isso Jesus é o caminho. É através de Jesus que as nossas orações chegam ao céu, chegam aos ouvidos do nosso Pai. É através de Jesus que nós temos ali, Jesus é o quê? Ele é o nosso mediador, né? Então assim, meus irmãos, por que nós viemos gravar esse vídeo? Eu sei que está meio aqui, é meio confuso, nós vemos duas palavras, né? Diferente, porém, as duas palavras falam a respeito de Jesus e de Deus. Então, assim, para que você entenda, para que você saiba e não se deixe enganar, como fala aqui em 2 João, no capítulo 1, verso 9, quem não ficar com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quer dizer, se você não prestar atenção no que Jesus é quem ensina, Jesus é quem nos conduz, Jesus é quem mostra para nós o que nós devemos fazer, como nós devemos orar, como nós devemos nos comportar. Jesus, é Jesus. Então, quando nós vamos nos colocar na presença de Deus, nós nos colocamos na presença dele em nome de Jesus. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Então, fala aqui, olha, porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como tem o Filho, né? No versículo 10, ele fala, Deus fala, se uma pessoa não trouxer o ensinamento de Cristo, não devemos receber essa pessoa em nossa casa. Olha, Deus está falando, olha, se uma pessoa vem falar com você a respeito e fala que vai falar para você da palavra de Deus, ok,
Palavra de Deus. E ali ela vai tentar negar ou falar para você que não, que tudo você tem que falar em nome de Deus, não porque Deus é só um, porque Deus é um só. Meu irmão, não recebe essa pessoa na sua casa. Eu não sei por que o Senhor ele nos deu essa palavra hoje e Ele nos mandou fazer esse vídeo. Foi meio assim que em cima da hora. Mas Deus seja louvado. Então preste atenção. Se não for através do Filho, nós não chegamos ao Pai. Então como é que você vai negar o ensinamento de Jesus? Como é que você vai batizar uma pessoa e você vai batizar, eu batizo em nome de Deus? Não, eu batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Pai, eu entro na tua presença em nome de Jesus, o teu Filho amado. Pai, eu oro a ti agora em nome de Jesus para pedir bênção, Senhor, para pedir livramento, para entregar meus problemas, minha situação em tuas mãos, para entregar, Senhor, o meu ministério em tuas mãos. Então, assim, tudo vem através de Cristo. E quem fala ao nosso coração e quem nos conduz é o Espírito Santo, que a palavra aqui deixa clara, e você pode ler aí, eu não marquei aqui, infelizmente eu não marquei o versículo, mas aonde fala, aonde Jesus fala, né, amor? Que Ele e o Pai vão viver em nós. Vão viver em nós. Então, assim, como que Deus e Jesus está vivendo em mim? Como que Deus e Jesus está vivendo no meu esposo, no meu filho, e você, minha irmã, e você, meu irmão? Ele está vivendo através do Espírito deles. O Espírito Santo, que é a presença de Deus. Não fala que é o Espírito, é a presença de Deus, e tem outro Espírito que é a presença de Jesus. Não. Jesus fala, eu e o Pai vamos viver com vocês. Com vocês. Eles Jesus, ele fala que ele não vai nos abandonar. Ele fala, eu vou viver com você. Da mesma forma que nós aprendemos, né? Quem fala por nós? Quando nós estamos aqui colocando esse celular para gravar, quem fala por mim? É o Espírito Santo de Deus. Sim, é o Espírito Santo de Deus. É Jesus está aqui, olha, me ensinando, me mostrando que Ele é o caminho. E se eu conheço Ele, eu conheço o caminho que vai me levar para a glória, que vai me levar para o reino dos céus. É o caminho, é Jesus. É claro, meu irmão. Por isso que eu, meu esposo, nós temos falado repetidamente que vocês precisam estudar a palavra. Que nós, irmãos, eu, meu esposo, você, irmã, você, irmão, vocês precisam o quê? Ler a palavra de Deus, né? Leia, medite na palavra, peça a direção do Espírito Santo para que vocês venham entender o que o Senhor ele está mostrando, o que o Senhor ele está nos ensinando. Por que Deus mandou nós fazermos esse vídeo para vocês? Porque tem muita gente falando o contrário. Falando que Jesus, ele não é Deus. Que nós não podemos, né, ficar firmes em Cristo. Não, nós temos que obedecer a Deus. Nós temos que seguir a lei. Então, a palavra de Deus, ela deixa clara que nós devemos seguir os mandamentos, o ensinamento de Jesus, né? Com certeza. O ensinamento de Jesus Cristo. Qual é esse ensinamento? Jesus, ele deixa claro que nós devemos cumprir o ensinamento dele, que é amar a teu Deus acima de todas as coisas e... Desculpa, deu aqui um branco.
Amar o teu próximo como a ti mesmo. Perdão, irmãos, do branco aí que deu. Olha, está sendo uma luta espiritual muito grande nesse dia de hoje para nós trazermos essa palavra até você, meu irmão, até você, minha irmã. Eu não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que já aconteceu, mas nós estamos passando por uma luta espiritual assim tremenda hoje para gravar esse vídeo, para falar para vocês da palavra de Deus. Prestem atenção, aprendam, ler a palavra, olhem para a palavra, meditem na palavra. A palavra, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, minha irmã, como que vocês vão conhecer a palavra se você não lê? Ah, mas o pastor lá do meu ministério, ele lê, e aí eu abro a minha Bíblia e leio. Ah, e depois eu levo a minha casa e leio a mesma palavra. Não é assim não, minha irmã. Não é assim, irmão. Pega a palavra, leia, medite na palavra, esmiuça a palavra. Vai lá, vai ver se está em concordância. Quando você for ler, meu irmão, minha irmã, pede a direção do Espírito Santo. Pede a direção do Espírito Santo. Fala, Senhor, Espírito Santo de Deus, olha, eu vou ler essa palavra, eu vou ler, eu vou reler, até que o Senhor venha me revelar o que Deus está falando para mim dentro dessa palavra. E vocês vão conseguir entender. Amém? Vocês vão conseguir, vocês vão ter vitória. Não deixe que ninguém desvie vocês do caminho. Não deixa, meu irmão. Não deixa, minha irmã. Se vocês saírem do caminho, vocês vão estar saindo da presença de Deus. Porque o caminho é Jesus. É Jesus. E se você não entrar, não andar pelo caminho, se você não seguir o caminho, que é Jesus, você não vai estar no reino de Deus. Jesus está voltando e tem muitos enganadores andando sobre a terra. Porque a palavra diz. Amém? Deus fala assim, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus fala, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Então Ele morreu e afirmou uma aliança com o ser humano aqui na Terra, para que todo mundo conhecesse a verdade. E a verdade que Ele deixou é o amor a esse que andemos segundo os seus mandamentos. E desde o princípio ouvimos para que nele andemos. Se nós fazemos isso, então nós estamos na direção certa. Mas se nós desviar da direção de Deus, da palavra de Deus, então nós não nós não estamos na direção de Deus, nós não estamos na presença de Deus. Porque Deus, Ele fala assim, esse é os dois caminhos, ensinamentos, os mandamentos de Deus, amar a Deus de todo o coração e amar seu próximo a ti mesmo. E buscar em primeiro lugar, né? Deus, né? E Deus é nosso caminho, Jesus é o caminho, né? Quando nós falamos, então a palavra passa por Ele e vai ao Pai. E o Pai envia o auxílio através do Filho. Amém, irmão? Nós vamos deixar essa palavra, meu irmão, minha irmã, reflita nessa palavra. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, pode comentar aí no vídeo. A gente vai fazer de tudo para poder responder para vocês de acordo com a palavra do Senhor. Mas prestem atenção, cuidem de vocês mesmos. Não fiquem esperando alguém, o pastor, ou o obreiro, o presbítero, seja lá quem for cuidar de vocês, meu irmão. Cuidem de vocês mesmos para que vocês venham ganhar o reino de Deus. Amém? Para que vocês não se desviem do caminho, não se desviem da palavra. E a palavra de Deus é Jesus. O caminho é Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor. Perdoa aí os erros, os atropelos aí, barulho,
celular aí se desligando sozinho, mas eu creio que deu para vocês anotarem essa palavra, dá para vocês esmiuçar essa palavra, ler ainda, e o Espírito Santo vai revelar muito mais para vocês, amém? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei, deixe ali seu comentário para nós, né? Tirando suas dúvidas, se assim o Senhor nos permitir. Compartilha, meu irmão, compartilha esse vídeo, ativa ali o sininho das notificações para que venha chegar toda semana aí vídeos novos para vocês assistirem. Partilhem a palavra de Deus. Não é o casal, tem uma irmã lá, um irmão. Não, compartilhe a palavra que o Espírito Santo ele tem dado para nós para partilhar com vocês. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.